Olá, boa noite. Obrigada, Sueli. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Ah, ótimo. Tá bom, que bom então. Bom, gente, então, para todos que estão chegando, vamos entrando, né? Vamos se acomodando, vamos chegando como se a gente estivesse lá no centro. E então a gente vai começar a nossa palestra de hoje. Aqui para mim já deu 7 horas, tá? Então hoje a gente vai começar nossa palestra e eu vou iniciar fazendo uma leitura, tá? Pra gente desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a mensagem de número 109. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, no campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, com essa mensagem maravilhosa, vamos todos nesse momento, para aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos respirar lenta e profundamente. Esse momento é um momento em que todos estão chegando das suas atividades cotidianas, do trabalho. Então, vamos relaxar, respirar, deixar os problemas fora da nossa casa mental e vamos nos conectar a essa palestra de hoje. Senhor, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, todos reunidos, para poder ouvir um pouquinho de Ti, poder sentir um pouquinho de Ti,
para relembrar os teus ensinamentos e fazer com que esses ensinamentos a gente consiga colocar em prática, porque esse é o teu maior convite. Então, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sempre estar relembrando os teus ensinamentos de amor. Obrigada, Mestre Jesus, por estar conosco em nossas vidas. E obrigada aos bons espíritos. Te peço, Senhor, que nessa noite de hoje, por esses minutos que estaremos todos aqui reunidos, que o Senhor possa nos abençoar, iluminar as nossas mentes e os nossos corações. E rogo também e peço aos bons espíritos que possam me intuir a falar com o coração, a falar sobre Jesus, a falar junto com Jesus, para que possamos sentir ao máximo a presença e o amor desse mestre e desse amigo maior por toda a eternidade. Muito obrigada, e assim te pedimos permissão para dar por iniciado mais uma palestra dessa noite de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. Aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? E hoje a nossa palestra, a nossa conversa vai ser sobre a nova geração, né? E é um tema muito interessante falar sobre a nova geração, porque as pessoas elas têm uma ideia muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito fantasiosa, né? Sobre essa questão da nova geração, né? Quem é a nova geração? Quem vai fazer parte? Como eles vão se apresentar? De que modo eles vão chegar, né? Então as pessoas elas têm essa ideia muito fantasiosa com relação à nova geração, né? E aqui durante a nossa conversa nós vamos ter percepções bastante importantes e interessantes, né? Sobre esses espíritos, né? Que vão fazer parte da nova geração, né? Então a gente vai fazer um pouquinho uma retrospectiva aqui, um pouquinho sobre a história, né? Porque por muitos anos, né? Muitas gerações se passaram, né? E a gente percebe que essas gerações elas vieram cada uma acompanhadas, né, daqueles ensinamentos que eram necessários para aquela época. Então a gente vai lá pegar o tempo de Moisés, aquela geração de Moisés, né, em que foram necessários que eles tivessem acesso àquelas leis mosaicas, que elas tivessem acesso aos ensinamentos de Moisés. Para quê? Para que o progresso pudesse continuar. Porque a gente sabe muito bem que dentro da doutrina espírita a gente não retrocede. A gente pode ficar estacionados, mas a gente não retrocede. Então, naquele tempo, tudo aquilo que Moisés trouxe foi necessário para aquela geração, para que o progresso continuasse, né? Então, depois de Moisés, veio Jesus, né, que reduziu os ensinamentos de Moisés a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente percebe que a gente dá um salto muito grande, né? A gente dá um salto muito grande, porque a gente sai de uma época em que uma geração vê um Deus, né, punitivo e ainda personifica Deus no comportamento humano, e agora Jesus traz uma ideia diferente de Deus, que não é um Deus punitivo, que não é um Deus que castiga, que é um Deus soberanamente justo e bom e que ama tudo e a todos. E aí depois chega a doutrina espírita, né, para poder consolidar ainda mais os ensinamentos de Cristo, né? E vai ser na doutrina espírita que a gente vai encontrar sobre a nova geração, né? O que é que ela vai trazer hoje? Quais são as características dela? Né? O que é que ela vai apresentar para a gente?
Então, a gente vai lá em Obras Póstumas, né? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler algumas coisas, alguns trechos muito pequenos, muito curtos, né? De Obras Póstumas para a gente poder entender um pouquinho. Porque lá em Obras Póstumas, ele vai trazer para a gente o seguinte: não olheis para o céu em busca de sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós entre os homens, aí é que os descobrireis. Então a gente teve por muito e muito tempo essa ideia de que os cataclismos, todos esses fenômenos naturais iriam fazer parte de uma nova terra, de um novo mundo e de novas pessoas, né? E Obras Póstumas vem chamando a atenção a gente para isso, né? Que não é para a gente se ligar tanto a isso, não é para a gente se ater a isso. Isso pode fazer parte, mas isso não é o importante. E ele faz um convite: olha entre vocês, que vai ser entre vocês que vocês vão ver essas diferenças acontecerem, né? Porque a humanidade toda, ao longo do tempo, sempre ficou muito curiosa para saber, né? Sempre se foi falado muito sobre o fim do mundo. Como vai ser o fim do mundo? O que vai ser o fim do mundo? O mundo vai acabar? A Terra vai acabar? Né? E aí o próprio Kardec diz que as mudanças que vão acontecer no mundo, em termos físicos, geográficos, né? Nós também vamos acompanhar essas mudanças. Mas essas mudanças em nós, elas vão acontecer interiormente. Então a Terra sim vai passar pelas suas mudanças geográficas, mas nós vamos passar por mudanças, mas mudanças interiores. E aí logo em seguida, nas Obras Póstumas, né, ele continua dizendo que o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, né, mas o fim do mundo moral. E olha que coisa interessante, porque se a gente for observar ao longo do nosso tempo, como é que a humanidade vem se comportando moralmente? A gente está vendo hoje muitas coisas aí nas redes sociais, na televisão, comportamentos que chocam a gente, né? Que deixam a gente chocado. A gente fica perplexo com as coisas que a gente vê. Então, o que Obras Póstumas vem dizendo aqui, o que Kardec vem dizendo, é que essas mudanças, elas vão acontecer. Por quê? Porque esses comportamentos, a tendência deles é acabar, é desaparecer entre nós, né? Porque se a gente está observando que a gente está passando por um momento de transição e que a gente está caminhando por um mundo de regeneração, então é lógico que esses comportamentos, eles desapareçam. Porque esses comportamentos de baixa moral não são compatíveis com o mundo de regeneração. E a gente precisa ficar atento que o mundo de regeneração ainda não vai ser aquele mundo que não tem mais violência, que não tem mais desgraças, né, que não tem mais nada. Não é isso. O mundo de regeneração não é isso que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós ainda vamos ter no mundo de regeneração dores e ainda vamos ver situações que moralmente não condizem com os ensinamentos divinos. Mas, né, e é importante esse mas a gente vai conseguir, né, tirar de letra todas as situações de dores e sofrimentos que ainda permanecerem no mundo de regeneração. A gente vai ficar mais esperta, a gente vai ficar mais inteligente para resolver essas situações. O sentimento de amor e caridade, ele vai aumentar ainda mais. Então, se hoje a gente já está vendo um movimento no mundo, quando acontece um tsunami, quando acontece um desabamento em um determinado país, essa guerra que agora a gente está passando, se nós já estamos vendo movimentos de preces, doações de roupas, de alimentos, de medicação, então no mundo de regeneração isso vai aumentar ainda mais, porque nós já vamos estar começando a compreender os sentimentos de amor e de caridade que Jesus veio ensinar para a gente lá há muitos anos e que o Espiritismo vem clarear ainda mais as ideias, né? Então ele continua que é o velho mundo,
o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que vão sumir. Então tudo isso vai sumir, né? E cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, para a gente entender como é que vai se dar isso, o que é que vai acontecer? Aqueles espíritos que não estiverem, né, que não conseguirem ou que não estiverem atrelados a esses sentimentos de amor e de caridade, eles vão para outros planetas, né, e lá eles vão poder continuar o seu progresso nesses planetas, porque aqui eles não vão poder mais ficar, porque aqui a gente já está observando que é um mundo que ele já está começando a se modificar, né, aumentar um pouco mais a sua evolução. Então aqui eles não podem ficar. E aí o que vai acontecer? A Terra vai ficar desabitada? Não. Vão vir outros espíritos, né, que moralmente vão estar conectados a essa expansão de amor que o planeta Terra vai estar passando. Então é isso que vai acontecer ao longo do tempo. Então, para a gente entender o que de fato a nova geração vai fazer aqui, a gente vai ter que primeiro olhar para a velha geração, porque se existe uma nova geração, é porque uma velha geração existe, né? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, né, Kardec ele vai dar algumas características dessa velha geração. Então, ele vai dizer que a velha geração ela vai ser caracterizada por espíritos revoltados contra Deus, né? Então a gente precisa refletir muito sobre que tipo de relacionamento eu estou tendo com Deus, porque muitas das vezes a gente ainda se pega culpando Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente ainda se vitimiza pelo fato de Deus não estar me vendo, Deus não estar me ouvindo, Deus não está percebendo o que está acontecendo na minha vida, porque eu faço muita prece e Ele não está vendo, né? Então a gente precisa começar a refletir sobre esse tipo de relacionamento que a gente está tendo com Deus, porque na nova geração não vai ser esse comportamento. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ver, né? Qual é o meu relacionamento com Deus? Como é que anda o meu relacionamento com Deus? Se eu ainda culpo Deus, né? Se eu quero até ter sentimentos de vingança com Deus, então eu preciso modificar isso. Porque isso são comportamentos, são atitudes, né, de espíritos que fazem parte da velha geração. Kardec ainda vai dizer que na velha geração são espíritos que têm propensão às paixões e sentimentos antifraternais, como o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, né? Então são reflexões que eu vou começar a precisar ter na minha vida, né? Se eu sou ciumenta, se eu tenho inveja do meu próximo, né? Se eu ainda sou atrelada a sentimentos como o orgulho, o egoísmo, eu vou precisar modificar esses comportamentos. Eu vou precisar modificar esses sentimentos. Porque nós já saímos da era dos instintos. Nós já saímos. Vamos embora. Os instintos ainda existem, ele ainda permanece. Mas o convite agora não é para a gente viver nos instintos. É para a gente vivenciar e modificar os nossos sentimentos. Aumentar mais os sentimentos que são bons e conseguir domar aqueles sentimentos que ainda atrapalham a gente na nossa evolução moral e espiritual. Kardec ainda vai dizer que na velha geração, né, vão ter espíritos que vão ter preferência por tudo quanto é material, né, ligados a uma sensualidade que não é boa, né, sentimentos de avareza e os vícios. Então a gente percebe o quanto é importante o autoconhecimento. A gente precisa muito se conhecer. E esse é um dos convites que a doutrina espírita faz, o autoconhecimento. Se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, o próprio Livro dos Espíritos vem trazer isso, né?
que o autoconhecimento pra gente é importante. Não vou falar bonitinho do jeito que tá lá, porque eu faço o convite a vocês, deixo o convite a vocês para vocês lerem o Livro dos Espíritos. Mas esse é um dos convites da doutrina espírita. Autoconhecimento. Por que é que eu ainda estou atrelada a sentimentos de ciúme, de inveja? Por que é que eu tenho vícios que não me fazem bem? Por que é que eu estou atrelada a uma sensualidade, a uma sexualidade que não me faz bem? Porque a sensualidade, porque a sexualidade, quando ela é bem vivenciada e quando ela é saudável, né, ela faz bem para o corpo e para o espírito. Mas quando eu desvirtuo essa sexualidade, quando eu desvirtuo o sexo apenas para prazeres do corpo, para rebaixar o meu próximo, para a pessoa que está comigo, isso não é bom. Então a gente precisa começar a repensar os nossos comportamentos dentro de tudo que a gente vivencia na sociedade, né? E o autoconhecimento é importante, a gente não faz isso. E é um dos convites que a doutrina espírita faz, né? Então, por que eu venho trazendo todas essas características da velha geração? Porque a gente vai ver que na nova geração não é nada disso. A nova geração é completamente diferente, né? Então, antes da gente ver as características da nova geração, é preciso que a gente tenha em nossa mente, né, que a gente precisa se educar moralmente. A gente precisa se educar moralmente. Porque se a gente não tiver essa educação, nós estamos agravando o nosso progresso. A gente está agravando o nosso progresso. Então a gente precisa ter essa ideia da educação moral, educação do espírito, né? Para que a gente ganhe virtudes que vão ser necessárias para que a gente continue caminhando, né? Como diz o famoso livro, o título do famoso livro, né? Um dos livros de Chico Xavier, para que a gente vá caminho da luz, né? A gente vai lembrar de André Luiz no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, naqueles momentos em que ele está lá no umbral, né, em que ele faz aquela prece fervorosa e a gente vê aquela luz vindo do alto. Aquilo ali é um exemplo para todos nós, porque André Luiz, naquele momento, ele vence todo o egoísmo que ele tinha dentro dele. Porque ele teve uma vida de muito egoísmo, atrelado às paixões materiais. E naquele momento em que ele se desfaz de tudo aquilo e faz aquela prece fervorosa, aquilo ali é um exemplo, é uma personificação de toda uma humanidade que precisa fazer aquilo. A gente vai precisar, no nosso caminhar, né, na nossa estrada, se desfazer de muita coisa para que a gente tenha acesso a essa luz divina, né? Para que a gente possa ter contato com isso. A gente vai lá ver em Paulo de Tarso, né, em Paulo e Estevão, quando Paulo vai fazer aquela caminhada no deserto, né? Aquilo ali nada mais é do que a necessidade que a gente tem muitas vezes de passar pelo deserto, para que a gente fique só mesmo com as nossas sombras, com as nossas imperfeições, reconhecê-las e modificá-las, para que no final do meu deserto interior, para que no final do meu deserto interno, eu chegue e diga para mim mesmo que não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque isso é uma das características, vai ser uma das características da nova geração. A gente vai perceber que a nova geração, ela vai ter esse símbolo, né, desse amor crístico, dessas características crísticas. Ah, Helena, então você está falando tudo isso, então eu não vou ter como fazer parte da nova geração, né? Então não vamos colocar os carros na frente dos bois, como as pessoas dizem, né? A gente vai ver agora o que Kardec fala da nova geração, o que ele vem dizer sobre eles, né? Quem são esses espíritos, né? Então, ele vai dizer que a nova geração, ele é composto por dois grupos,
né? Então, quando eu estava lendo sobre isso, eu caracterizei a nova geração de upgrade, digamos assim, né? Então, o pessoal aí que é mais ligado à informática, essas coisas, vão entender melhor. Então, eu caracterizei, dei essa definição da nova geração, desse primeiro grupo da nova geração de upgrade, né? Porque são espíritos que vão vir, né, com sentimentos, né, que vão ser totalmente conectados ao bem, ao amor e à luz, né? Então, esse primeiro grupo, ele vai ter como característica inteligência, isso segundo a Gênese que está lá, Kardec está dizendo lá, tá? Inteligência e razão precoces, somado, aliado ao sentimento de bem. Então, isso é muito importante falar, porque hoje a gente vê aí na televisão, no YouTube, nos programas de TV, aquela criança que sabe fazer uma conta fácil, aquela criança que sabe todas as bandeiras de todos os países, e aí as pessoas já ficam logo ansiosas, já faz parte da nova geração, porque sabe tudo isso, faz parte da nova geração. E não é assim. Ele é bem claro quando ele diz inteligência e razão precoces, mas aliados ao sentimento de bem. Então não vai adiantar nada eu ter uma criança, eu ter um jovem que tem inteligência, que tem razão, que tem facilidades ao conhecimento, mas se ele não tiver o sentimento ao bem, de nada vai adiantar. Eu não posso dizer ainda que aquele espírito vai fazer parte de uma nova geração. Algumas palestras, aliás, a primeira palestra que eu dei aqui, eu falei que era importante que os pais colocassem os filhos na evangelização infantil. Eu falei isso, né? Inclusive está salvo aqui no Instagram da casa. Eu disse isso, que é muito importante que os pais coloquem os filhos na evangelização. E quem tem adolescente em casa, que coloque na mocidade espírita, né? Mesmo que ele já venha com essas características, é importante que essa educação continue. Porque a gente, nas casas espíritas, a gente está recebendo muitas crianças com mediunidade aflorada e os pais desesperados porque não sabem o que fazer com a criança. A criança não dorme, a criança ouve coisas, a criança fala para o pai, fala para a mãe, não dão atenção, né? E na semana passada mesmo, para quem não sabe, eu sou trabalhadora de casa espírita, nós recebemos uma criança e um jovem, né, mais ou menos por volta dos seus 14 anos, com esses problemas, né? Então, é importante que essas crianças, elas estejam dentro desses grupos, elas estejam estudando, porque não é para a gente tratar essas crianças como seres especiais, porque todos nós somos especiais aos olhos de Deus. Não existe um diferente do outro aos olhos de Deus, todos nós somos. Mas a gente precisa educar essas crianças, porque vão ser esses tipos de crianças que vão começar a chegar para a gente. Na nova geração vão ser essas crianças com mediunidade aflorada, que vão reconhecer os espíritos, que vão vê-los, que vão ouvi-los, porque a gente sabe que mediunidade, ela não tem idade, ela pode começar com criança, ela pode começar com você na fase adulta, ela pode começar com você na fase idosa, se assim for necessário, né? Então a gente precisa ter essa atenção, né? E além disso, esses espíritos que vão fazer parte da nova geração, eles também precisam ter esse sentimento de Deus dentro deles, né? Então a gente vai perceber que não basta apenas, né, a criança ter uma inteligência aflorada, né, uma razão, uma compreensão das coisas aflorada. Ela precisa ter tudo isso atrelado ao sentimento de bem e saber que Deus é que governa tudo isso, inclusive a inteligência, a razão e a moral. Então esse é o primeiro grupo que vai fazer parte da nova geração. E qual é o segundo grupo que vai fazer parte da nova geração? Somos nós, né? Olha aí, eu falei da questão da nova geração, das características, né?
E aí Kardec diz que nós também fazemos e podemos e poderemos ainda mais fazer parte dessa nova geração. Mas a gente tem condições para isso. Existem algumas condições para isso. Ele vai dizer que nós podemos fazer parte dessa nova geração, né? Principalmente aqueles que desejam se renovar e que superam as más influências, procurando novas condições de melhoramento. Olha que coisa legal. Então a gente pode fazer parte da nova geração se a gente se esforçar, porque é o esforço que vai ser a base para isso aqui. Se a gente for lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo Sede Perfeitos, Kardec vai falar, né, que o bom espírita não é aquele que faz tudo bonitinho, tudo certinho, mas é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, né? Então somos nós. Nesse mesmo capítulo ele vai falar sobre o homem de bem. E ele vai trazer todas as características do homem de bem. E quando ele fala todas as características do homem de bem, ele encerra dizendo, né? Todo aquele que se esforçar para seguir esses itens aqui já vai estar, num caminho maravilhoso do que? Da nova geração, né? Então a nova geração, a gente vai perceber que ela não tem nada demais e que nós podemos fazer parte da nova geração. E aqui a gente também vai perceber que vai haver um encontro de gerações. A gente está vendo essas crianças chegando. E se a gente se melhorar, se a gente se propor a se melhorar, nós vamos estar junto com o desenvolvimento delas, elas nos ajudando e a gente ajudando elas. Só que a gente precisa se esforçar e a gente precisa ter boa vontade para isso, para que a gente faça parte disso, né? Então essas são as características que Kardec vem trazer em relação à nova geração e que vão ser importantíssimos. Porque muitas das coisas que eles vão fazer aqui vão nos ajudar no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual, no nosso progresso da ciência, né? Eles são muito importantes e a gente pode fazer parte desse grupo também, né? Nós já fazemos parte, na verdade, mas depende de nós esse desejo fervoroso de fazer parte, porque Deus quer que a gente faça parte disso, certo? E aí a gente vai ver também que Kardec vai dizer que a geração nova, ela é menos uma geração corporal e mais uma geração espiritual. Por quê? Porque as virtudes que a gente está vendo ao longo, né, dos nossos estudos, do nosso conhecimento, elas vão estar bastante em evidência. As virtudes do amor, da caridade, da benevolência, da tolerância, da compreensão entre as pessoas, entre as raças, entre os países, entre os credos, né? Por isso que ele fala que essa nova geração ela vai ser menos corporal, né, e mais espiritual. Porque essas virtudes elas vão estar em bastante evidência nesse grupo que está chegando, nesse grupo que vai nos acompanhar, né? E que a gente também, consequentemente, vai acompanhar eles também, né? Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora, né, que a gente está vendo, tudo isso, né, não são promessas de Kardec, né? São falas dos espíritos, dos benfeitores espirituais, né, dos espíritos superiores que vêm nos trazer isso. Para quê? Para que a gente se alegre, para que a gente se alegre, que a gente veja que nós também podemos fazer parte, né, do banquete da ceia, porque a nova geração nada mais é do que isso, um grande banquete, uma grande ceia, né, junto a tudo isso que a gente está vendo, né? Então a gente vai perceber que mesmo a gente passando por todas essas questões que nós estamos vendo na televisão agora, né, a gente vai ver que vão surgir seres, né, que vai chegar e vai dizer, gente, a guerra não precisa acontecer, a guerra não leva a nada,
A gente vai ter seres dentro da política que vão conseguir resolver as coisas sem precisar fazer guerra com ninguém, né? Sem a gente brigar por polícia, sem as nações se brigarem entre si, né? Nós vamos ter seres que vão compreender que quanto mais as nações estiverem unidas, mais a Terra vai se melhorando e mais ela vai progredindo, né? E tudo isso também acontece no plano espiritual também. Todo esse movimento também acontece lá. Porque não existe nada que não aconteça aqui que também não aconteça no plano espiritual. Todos nós, a humanidade inteira, está sendo intuída a se melhorar, a progredir, né? Então todos nós estamos sendo intuídos, né? Então para a gente perceber como Deus não nos abandona, não nos deixa só, né? Ele sempre está mandando seus emissários de luz e de amor para nos intuir, para que a gente se melhore. Porque com certeza em algum momento de nossas vidas, né, a gente já se pegou no desânimo de não querer continuar a nossa jornada, né? Em alguns momentos a gente já se pegou tendo momentos de ânimo, de dizer para si mesmo, poxa, eu vou lá, eu vou fazer acontecer, eu vou melhorar essa questão, eu vou melhorar isso, né? Então a nova geração somos todos nós e todos aqueles espíritos que vão vir, que vão ajudar no progresso, né? Então a gente precisa estar sempre com esse sentimento de renovação. Porque a nova geração, ela é isso. Elas são grupos de espíritos, né, que vão estar nessa constante renovação. E sempre ligados ao sentimento do bem, sempre ligados ao sentimento do amor. E sempre respeitando as leis divinas. Que isso é o mais importante. Porque hoje a gente não vê muito esse respeito às leis divinas, mas a nova geração vai estar atrelada a isso, né? Respeitando sempre as leis divinas, vai estar sempre dentro das leis divinas. Então a gente nunca pode esquecer disso, a gente sempre tem que estar lembrando disso. E sempre quando a gente vê, né, nas nossas crianças, nos nossos jovens, né, todas as condições que vão ser necessárias para o progresso deles, que a gente os ajude. E não que a gente os abandone ou que a gente faça disso um espetáculo. Para dizer, olha, meu filho é isso. Olha, meu filho é aquilo. Ah, minha filha tem assim. Para que a gente pegue esses dons, né, e que a gente transforme, que a gente lapide esses dons, mas para o progresso e para o bem de todos, daquela pessoa, daquela criança, daquele jovem e para toda uma comunidade, toda uma sociedade que também vai se beneficiar com isso. Quantas crianças, quantos jovens a gente não vê hoje criando no campo da ciência meios de melhorar o meio ambiente, de melhorar a água, de melhorar o relacionamento com os animais, né? Então, o que não é isso senão a inteligência atrelada ao bem? De alguém que quer ver um ambiente limpo, de alguém que quer ver que um ar fique bom, que fique melhor, que fique mais respirável, se esse português existir. Então, a gente vê tudo isso hoje nas redes sociais. No movimento espírita, hoje nós estamos vendo vários jovens aí dando palestras maravilhosas, né? Quem não conhece o Vitor Hugo, menino, quem não já viu alguma palestra dele no YouTube, que é um jovem de 22 anos que faz esse trabalho, né? E dentro do movimento espírita vemos tantos outros, né? Divaldo começou muito cedo, Raul Teixeira começou muito cedo. O Chico, com 18 anos, já escrevia Parnasmo de Além Túmulo, não é isso? E nos tempos de Kardec, quando a gente vai ver lá as irmãs Fox, que também eram novas e que eram jovens, trazendo respostas de alto padrão para poder formatar o Livro dos Espíritos e outros livros. Então a gente vê o quanto é importante isso, né? E quanto foi importante esse processo.
Então a gente não pode esquecer muito isso, né? Então que a gente sempre tenha essa lembrança e esse sentimento com relação à nova geração, porque eles estão chegando e eles vão ficar e eles vão nos ajudar a alavancar a nossa sociedade, a humanidade, o planeta como um todo, cada um naquilo a que foi chamado a fazer, no campo da ciência, no campo da política, no campo da educação, no campo da saúde, no campo espiritual também, né? Nos centros religiosos. Então tudo isso vai ser necessário acontecer. E a gente vai ver isso, a gente vai estar aqui para ver isso, certo? Então, gente, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação a fazer com relação a hoje, à nova geração, sobre o que a gente conversou. Não sei se a Sueli ainda tá aí. Eu não tô tendo muito... Ah, tá aí. Sueli, não tô conseguindo ver o tempo aqui. Isso, exatamente. Se alguém desejar fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, que eu coloquei esse tempinho agora, esses restinhos de tempinho agora, esses 5 minutos, pra gente conversar, 41 minutos, né? Pra gente conversar e se alguém desejar fazer alguma pergunta. Ah, tudo bem então, Sueli, tá certo. Tá certo então. Bom, gente, então, com relação à nova geração, a gente pôde perceber que nós vamos fazer parte dela. E nós podemos fazer parte sim da nova geração. Basta que a gente se esforce, basta que a gente se trabalhe para domar as nossas más inclinações e que a gente vai sim ver e perceber esses espíritos que vão chegar, que vão estar junto a nós e que vão nos ajudar no nosso progresso moral e no nosso progresso intelectual, tá bom? Então eu vou encerrar a palestra de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, tá? Muito obrigada ao nosso lar também. Obrigada, Sueli. E agora a gente vai fazer a nossa prece final. Senhor, te agradecemos essa noite por estarmos aqui reunidos mais uma vez. E muito obrigada, Senhor, por todos esses ensinamentos que o Senhor trouxe até nós. Gratidão infinita por Jesus estar sempre conosco. E te pedimos, Senhor, que nos abençoe essa noite, que o Senhor esteja sempre conosco
e que na hora do nosso sono, Senhor, o Senhor possa cuidar de nós, nos abençoar e nos iluminar as nossas casas, as nossas famílias, e que Jesus possa sempre nos orientar ao caminho do bem, da paz e do amor. E assim te pedimos permissão para dar por encerrado mais uma palestra dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então é isso. Até a próxima e muito obrigada a todos.